Fala, Denis. Boa tarde, meu amigo. Boa Beleza? tarde, beleza? Beleza, cara? Então, olha só para a gente esclarecer algumas coisas assim. A segunda parte, né, da nossa live sobre o basquetebol paraense, do meu projeto Técnicos do Brasil Continental, com Denis Tavares. E ontem a gente fez uma parte, um bloco grande de quase 25 minutos, que a gente chegou até a questão da Escola Nacional de Treinadores. Depois ficou Isso. picotando e deu problema. Então, para a gente fazer só em parte um e parte 2 para poder jogar no YouTube lá para vocês divulgarem, etc., vamos voltar desse ponto da Escola Nacional de Treinadores, que é ali que começou a resposta a ficar meio picotada e a galera reclamar que não estava ouvindo, etc. Então, vamos lá. Você teve acesso a algum conteúdo da Escola Nacional de Treinadores? Você teve consciência do que foi esse movimento? Você sabe do que é isso? Fala para mim. O que foi É, isso? eu conheço a escola assim mesmo na teoria, eu sei como que ela funciona, eu sei qual é o objetivo dela, mas eu não tive acesso nenhum a nenhum conteúdo, não sei também, né, nem, na verdade, como funciona a fundo, como participar dessas coisas eu não sei, mas eu sei qual é o objetivo dela, como que ela foi criada, É, a isso aí. ideia era, a ideia era capacitar os treinadores, né, aproveitar as vantagens do curso de educação física em questão de fisiologia, anatomia, didática, um monte de coisas importantes, mas aprofundar na questão do basquetebol, assim, mais forte do que a universidade, né? Uma coisa mais específica, como se fosse, se mal comparando, um mestrado, uma pós-graduação, uma coisa mais específica assim na área do basquetebol. Que, na minha opinião, o dia que a gente conseguir juntar a obrigatoriedade da graduação em educação física com uma escola de treinadores estruturada, a gente vai ter os melhores técnicos do mundo. Ontem a gente conversou sobre termos o melhor material humano do mundo, na minha opinião, por miscigenação, a quantidade de habitantes também. E, e isso tudo faz muita diferença. Mas quando a gente somente pede a graduação em educação física, fica muito vasto e pouco específico. Então a gente tem muitos professores assim, de uma maneira global e pouca gente especializada. E isso, principalmente na iniciação, mini basquete, etc., é difícil da gente conseguir atrair o garoto, manter motivado no basquete. Aí o próximo assunto foi brasileiro de seleções. Você jogou? Conta para mim essa experiência de jogar brasileiro de seleções, o que que isso agregou para você? Vamos conversar sobre isso aí. Eu tive a oportunidade de participar da seleção paraense de base daqui do Pará, representando o estado. É, joguei 3 anos, teve 2 anos que eu fui pelo Sub-17 e eu fui naquela primeira que teve aquele Sub-19 que eles tentaram fazer de base, que eu acho que só teve 2 anos. Teve um ano e no outro ela terminou. Na primeira fase, que era por fase, na primeira fase eu joguei, que ainda aconteceu, eu não lembro o problema que aconteceu, que adiaram ela e eu já tinha estourado a idade, mas como era para contemplar os garotos que jogaram no ano anterior, a gente foi na primeira fase, na segunda fase foram outros garotos, que inclusive nesse ano era o Adriano Geraldi, que estava aqui em Belém, ele que era do treinador, na segunda fase foi ele o treinador, eles ficaram em terceiro do Brasil, foi São Paulo, Rio e ficou Pará. É uma conquista da base que meu sonho é um dia tentar fazer esse mesmo feito, né, de tentar formar um time de base forte e jogar um brasileiro desse e ficar ele entre os quatro. Porque para a gente aqui no Norte é uma conquista grande e para mim como jogador, eu tive a oportunidade de jogar, é muito bom porque tem esse intercâmbio, tu vê outros garotos, eu joguei lá em São Paulo,
quem está jogando hoje aí, Cauê, Raulzinho, joguei contra esses caras. Então, essa experiência de jogar e tipo, passar dos anos de ver alguns jogadores virarem e pô, de um orgulho que tu tá vendo a TV, pô, joguei com esse cara, é assim, pô, tipo, é uma experiência muito grande, agrega muito para a base e isso para os garotos, porque eles, na minha época, eu treinava para estar na seleção, para estar entre os melhores, então é um estímulo a mais. E, foi uma perca muito grande para a gente, como todos, para os treinadores, para os atletas, para todo mundo. É o fim dessa competição, porque hoje a gente sabe que a gente só tem o CBC aí, mas é os clubes e não é todo mundo que tem essa grana, então fica mais difícil de trabalhar. Você conseguiu em alguma dessas como técnico? Ou como auxiliar, não sei? Eu cheguei aí como auxiliar técnico de um sub-15, de uma geração muito, muito boa, que alguns garotos saíram dessa geração, foram jogar em Macaé, no Rio, foram jogar em Limeira, foram garotos que foram jogar em Mogi, tem o Samuel no Bauru, Adriano, tipo assim, era uma geração fantástica, que vários garotos saíram depois dessa seleção, que eu fui como auxiliar do Vagnão. Seleção de base ainda foi, eu acho que a última que teve. E falando do CBC, eu já fui também como treinador. Em 2017, o Sub-16, eu fui no Sul-Americano e depois no CBC com o Sub-21. Entendi, assim. E essa diferença entre o brasileiro de seleções e o CBC, além da parte econômica, né, que tem que pagar o CBC para ir, por exemplo, você não acha que seria mais justo se fosse os campeões de cada estado ter o direito de viajar, já que não tem como fazer um brasileiro de seleções? E a outra pergunta é, o que essa falta do brasileiro de seleções afeta? Por exemplo, você falou que aí não tem feminino de base. Se tivesse o brasileiro de seleções, como é que a Federação Paraense iria fazer para mandar uma equipe feminina? Como que ia ser essa qualidade? E assim, eu acho que o brasileiro de seleções ele fortalece muito, ele obriga, né, o trabalho das federações, porque se chegar lá fora e bater de frente com um estado do mesmo nível assim econômico ou geográfico e você perder de muito, meio que fica provado que o basquete não está sendo bem trabalhado, né? Então você talvez não ter o brasileiro de seleções facilita as federações a se acomodarem. Não tem brasileiro de seleções, não vou disputar com ninguém, ninguém vai ver que a gente não está trabalhando ou que não está fazendo o melhor que pode. E com isso o basquete perde, né? Com isso o basquete vai caindo. E é isso. Fala aí para mim o que você acha disso. O basquete perde e, tipo assim, pra gente que é daqui do norte, a gente perde, eu acredito que o triplo de quem tá lá no sul, sudeste, porque pra gente é mais difícil em termos geográficos mesmo, porque pra gente tudo passagem de avião, porque para ir de ônibus é 2 dias, 1 dia e meio, então dificulta muito. Então, e tipo assim, não tendo essa competição, a federação não tem motivação, não mostra trabalho para ninguém. Aqui em Belém, eu já falei, é só 2 categorias, um campeonato para 2 times, todas as categorias, inclusive o adulto foi assim ano passado. Então, assim, meio que a galera vai se acomodando, porque ninguém prestigia. Todo mundo sabe que o nosso presidente aí, o Gui, é daqui de Belém, mas aí acho que ainda está faltando ele dar uma olhada com um carinho maior para a gente daqui do norte. E eu falo o norte como um todo, nem falo só do Pará. A gente bateu um papo aí, a gente viu também, ouviu a realidade dos outros. Por exemplo, Amapá, que não tem categoria de base, né? A gente viu a dificuldade de Roraima, Acre. Então, eu acredito que essa competição, se ela voltasse, era o Gui ia bater no peito, ó, tá aqui, ó, eu tô representando o Norte, vocês vão começar a disputar de novo esses campeonatos. E ia motivar todo mundo, porque
para mim, como treinador, ia ter que mostrar um trabalho. Caso eu fosse o treinador dessa seleção, eu ia precisar mostrar um trabalho para chegar lá e falar: opa, tem alguém ali, ó, trabalhando ali no norte, tem um trabalho legal. Então, todo mundo ia ser visto para os garotos. E isso é interessante porque ia ser uma vitrine para sair daqui. Então, acho que ia Ia motivar todo treinar para mundo. jogar o brasileiro, né? Ia Aí treinar você para jogar. falou na outra parte que aí eles treinam para ganhar bolsa na escola. Isso. É o máximo que eles conseguem, porque sem jogar Campeonato Brasileiro, eles não conseguem nem ter a chance de sair, né? E aí talvez hoje só os garotos do Remo que têm essa oportunidade, Isso. né? Porque jogam o CBC. E talvez isso provoque o êxodo dos clubes formadores, mas todo mundo quer ir para o Remo porque é o que sai, o único que sai. E aí uma coisa que era para diversificar, para massificar, acaba sendo uma coisa que diminui e concentra em um só. Então é complicado essa questão do CBC ser pago e não ter o brasileiro de seleções. Denis, agora vamos entrar na sua parte, assim como técnico, é uma parte mais leve, assim, não tem muita opinião sobre como melhorar, sobre a situação atual, etc. E é mais nas coisas sobre o Denis treinador mesmo. Então eu queria saber, me diz um time de NBB que você gosta de ver e por quê? Eu sou um cara assim que eu gosto muito onde o Guerrinha tá, eu vou seguindo ele, eu gosto muito do trabalho dele. Mas eu gosto também de ver o Gustavinho com o Flamengo, eu acompanhava ele antes disso, e hoje ele no Flamengo eu também observo muito o que ele faz, então é o time a ser batido, então eu gosto muito de assistir o Flamengo jogar, eu também torço pelo futebol, então a gente acaba migrando por ter o basquete lá, a gente acaba migrando. Eu gosto muito de ver ele lidar com todas aquelas personalidades, com todos aqueles craques, porque às vezes a gente sabe que o trabalho, o sistema, as coisas funcionam, mas às vezes o pessoal, né, lidar com várias personalidades diferentes, eu A acho gestão legal. de grupo, né, cara? Gestão de grupo, isso, exatamente. Eu gosto muito de assistir é, esse lado, assim, quando eu paro para assistir um jogo, eu tento ver quando o cara vai ali filmar o pedido de tempo, eu acho assim, para a gente que é treinador, eu gosto de escutar o que ele está falando, quais são as razões dele de botar uma bola na mão sei lá, do armador, do chutador, do pivô, então isso é massa, eu gosto muito de ver o Flamengo jogar. Show. E da NBA? Qual que você mais gosta e por quê? Eu acho que vai ser unânime aí, a galera gosta muito de ver o Popovich, Santo Antônio, né, pela filosofia dele de jogo meio europeu, mas hoje, e tipo assim, como eu sou bem novo como treinador, eu gosto de olhar os caras que também são treinadores novos, então eu venho acompanhando o Boston, gosto de ver lá o coach que é novo, com toda a projeção que ele já fez, eu até postei no meu Instagram essa semana, desde quando ele assumiu e como que ele está no Boston hoje, toda a filosofia, tudo que ele foi galgando, até onde ele chegou agora, e para mim ele é um dos treinadores aí que vai chegar, vai ser um dos melhores, eu acredito na NBA, pelo tudo que ele está conseguindo fazer no Boston. Os caras se machucaram, mesmo os principais jogadores do Boston se machucando, ele conseguiu vencer partidas, a filosofia, ele consegue seguir mesmo uma peça ou outra importante saindo, eu vi ele fazendo isso, e um jogo que eu estou gostando muito, que eu gosto muito de assistir hoje, eu gosto. Bom. E da Euroliga? Euroliga, Real Madrid, né? Acho que é Real Madrid, Barcelona, os times que sempre chegam. E tipo assim, a gente vê muito no Brasil, principalmente que a gente tem o time de futebol, né? E acaba que quando tem esse mesmo time que é muito forte no futebol, as outras vai sobrando para todo mundo. Então, a gente vai lá no basquete, no vôlei, assim como a gente é aqui em Belém. Hoje a gente tem Paysandu e Remo, que são as duas maiores torcidas, os dois maiores clubes. Aí para eles lá também eu vejo muito, igual O quando eu maior era é a Flamengo. Tunaluso. O maior é a Tunaluso. Para mim é. Tá no top 3.
Tô brincando, mas Aham. vai lá, é coração, tô falando. Aí eu gosto muito de ver Real Madrid. Legal. Aí agora vamos fazer uma brincadeira. Vamos supor que o Gustavinho fala assim, ó, eu quero ser diretor agora e quero contratar o Denis para ser meu técnico. Você tem elenco ilimitado, dinheiro ilimitado. Qual é a sua filosofia de jogo? Como que você gosta de jogar? No ataque, na defesa? Conta pra gente. Eu tô vendo muito hoje, né, como o Houston tá jogando, os caras estão tirando o cincão. Show. É, eu também cortou. Tá me ouvindo aí, Denis? De boa?